Bom dia, meus irmãos. Aqui é seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que foram inscritos em nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva e que deixe seu comentário. Bem, querido, você já comeu algum alimento contaminado? Quando um alimento perde o prazo de validade, geralmente ele produz algumas bactérias que são prejudiciais ao nosso organismo. Então, quando ingerimos esse tipo de alimento, nosso organismo fica contaminado. Mas existe uma contaminação moral e também espiritual. E na mensagem de hoje iremos falar sobre esse tipo de impureza. O tema de hoje é: o que nos contamina? O texto é o livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 20. Bem, queridos, Jesus ele nasceu no tempo da antiga aliança. E nesse período havia muitas leis cerimoniais. Existiam certos tipos de alimento que os judeus eram proibidos de comer, como por exemplo carne de porco ou carne de algum animal que não era ruminante. Se os judeus tocassem um defunto, eles se tornavam impuros. Se estivessem em um local público, eles tinham que se lavar antes de suas refeições. Então, todas as vezes que eles se tornavam impuros por quebrar essas leis cerimoniais, eles tinham que fazer um ritual de purificação. E na maioria deles, tinha que haver purificação através do sangue de um cordeiro puro, sem defeitos. Quando a pessoa contaminada chegava então na tenda sagrada para se purificar, logo o sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele era perfeito. Depois, a pessoa contaminada colocava sua mão sobre a cabeça do animal, simbolizando assim que a sua culpa e toda a sua impureza estavam passando para aquele cordeiro inocente, que morreria no lugar daquele pecador. Então o sacerdote matava o animal e aspergia o sangue dele sobre aquela pessoa impura. Ali, o ritual estava realizado. A pessoa saía dali purificada e perdoada, pois o salário do pecado é a morte, e aquele cordeiro pagou pelos pecados daquela pessoa contaminada com a sua própria vida. No texto que lemos hoje, Mateus 15, fala sobre a acusação que os fariseus estavam fazendo dos discípulos de Jesus acerca da lei da purificação. Eles diziam que os discípulos haviam quebrado a lei cerimonial, pois eles estiveram em contato com muitas pessoas e logo comeram sem lavar as mãos, ou seja, sem fazer o ritual de purificação. Então Jesus disse para as pessoas que estavam em sua volta sobre o que verdadeiramente contaminava uma pessoa. Não era aquilo que entrava em sua boca, mas era aquilo que saía dela. Mateus 15, versículo 10 e 11, registra assim: E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Logo após, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram que os fariseus ficaram escandalizados com aquilo que Jesus estava ensinando sobre as impurezas. Os fariseus pensavam: isto é uma blasfêmia. Como é que alguém pode comer sem se purificar e não ficar contaminado diante de Deus? Mateus 15, 12 diz assim: Então, se aproximando dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu aos discípulos dizendo que aqueles religiosos eram hipócritas. Aqueles religiosos viviam de aparências,
Observavam coisas pequenas, mas negligenciavam outras maiores, como a origem de nossos pecados. Por isso Jesus disse que eles estavam cegos espiritualmente. Mateus 15, 13 e 14 registra assim. Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam esses fariseus. Eles são hipócritas, cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro e os discípulos perguntaram a Jesus qual era o significado daquelas palavras. Mateus 15, 15. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, nos explique essa parábola. Jesus então ensinou a eles qual é a origem de nossos pecados, de onde eles vêm e como ele nos contamina moralmente e espiritualmente. Mateus 15, do versículo 16 ao 19, Jesus responde assim: E Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina uma pessoa. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e também blasfêmias. Jesus disse que aquilo que comemos não nos contamina moralmente e espiritualmente. Talvez, se o alimento estiver estragado, pode contaminar o nosso organismo, mas logo o nosso corpo coloca aquele alimento contaminado para fora. Mas aquilo que falamos, como aquela calúnia que os fariseus estavam fazendo dos discípulos a Jesus, isso sim contamina o homem, pois a nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Por exemplo, quando nosso coração ou a nossa mente está cheia de sensualidade e pornografia, então nossos olhos, as nossas palavras e atitudes irão nos condenar. Quando nosso coração e a nossa mente está cheia de ódio, mágoa e ressentimento, então logo nossas palavras e atitudes revelarão aquilo que nós estamos sentindo. Mateus 15, 20, Jesus diz assim para finalizar: São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não pode contaminar um homem. Então Jesus finalizou o seu discurso dizendo que são estas coisas que nos contaminam, que nos tornam moralmente e espiritualmente impuro diante da santidade de Deus. Só para concluir, queridos, a Bíblia, querido, diz que todos nós somos pecadores. Os fariseus aqui estavam apontando os defeitos dos discípulos, mas eles eram piores que os discípulos. Então hoje aprendemos com Cristo que, em vez de ficarmos julgando as pessoas, nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e, com humildade, reconhecer os nossos próprios erros. E após isso, devemos nos aproximar do trono da graça de Deus, nos aproximar da cruz de Jesus Cristo, pois foi ali, querido, que Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Ali na cruz, Ele morreu em nosso lugar, como um cordeiro puro, um cordeiro inocente, pois nele não havia pecado, mas Ele levou sobre si a culpa de todos os nossos pecados. Ele derramou na cruz o seu precioso sangue para nos redimir e nos tornar puros como a neve diante de Deus. Querido, na antiga aliança havia o ritual de purificação através do sangue de animais que purificavam as pessoas somente por fora. Mas na nova aliança, Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira todos os nossos pecados de dentro para fora. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.